Unimed, o maior sistema cooperativista de saúde do mundo, uma rede de cuidado e proteção presente em 9 de cada 10 cidades do país, com mais de 118 mil médicos cooperados, presença transformadora que faz a diferença na vida de mais de 20 milhões de brasileiros que buscam todos os dias a excelência em tudo que faz, reafirmando assim seu compromisso com a saúde. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Olha, no próximo bloco eu vou fazer um agradecimento aqui especial. Eu e o Tigre, a gente recebeu aqui um convite super especial e daqui a pouquinho falaremos que convite foi esse. Porque agora é hora de entrevista especial também aqui na 101,9. Olha, o convite veio com essa caneta. Que caneta linda, rapaz. Que coisa boa. Aqui com a gente, ele é radialista, ele é escritor, ele é empresário, ele sabe tudo de futebol e é amigo dos amigos e também é nosso parceirão aqui da Líder FM. Conhece muito, Ronaldo. Também conheço essa figura. Ronaldo Oliveira, bom dia. Bom dia, Nazário, bom dia, Tigre. Bom dia a Tânia Maria, minha esposa, minha sócia. É quem autoriza o pagamento aqui da Líder. Opa, que maravilha! Você é maravilhosa. A Mônica Pinheiro também, que está lá em casa, Mônica, nossa colaboradora, assistindo, viu? Assistindo. Então, um grande abraço. Também, no YouTube. E a Relevo tem muito da Tânia, sabe? A plástica, quando você vê as coisas bonitas, pronto, né? Escritório bonito, é a Tânia que puxa, porque ela é quase uma arquiteta. Eu digo a ela que ela só não é arquiteta porque não tem um diploma, mas ela desenha maravilhosamente bem. A nossa casa, quem produziu basicamente foi ela, e as mudanças, muitas coisas que a gente faz na Relevo, graças à genialidade da Tânia Maria, a quem eu tenho o prazer de conviver no dia a dia. Um grande abraço, querida. É interessante o toque feminino, rapaz. Onde eu trabalho em Caraíbas, a sala tinha 4 homens, né? Recentemente chegou uma mulher, a mulher há 2 meses. Mas, menino, o que você vê? Tem mudança lá com relação ao posicionamento dos birôs? Tem um clima mais, sabe? Um clima mais agradável. Dá um toque mais leve. Tinha fio por todo lado lá. Ela disse, que fica feio e tal. E daí a pouco deu outra cara. Verdade. A Tânia tem essa característica. Você foi lá no escritório da Relevo, viu que coisa linda. Primeiro mundo. Né? E a gente tem a agradecer. E a toda a turma da Relevo, a mulherada, o pessoal do escritório, da fábrica, todo mundo se envolve para que a gente apresente um ótimo trabalho. E a exigência da Tânia também é no nosso produto. Quando a gente entrega o produto, muitas vezes a gente está passeando pelo Nordeste e graças a Deus tem placas espalhadas pelo estado de Alagoas e alguns estados do Nordeste. Quando a gente para no local que ela vê uma placa da Relevo, que a Relevo produziu, ela vai lá, dá uma olhada, faz uma observação, isso aqui poderia ser melhor, etc. E eu acho que tem que ser assim, né? Maravilha. A gente está sempre procurando se melhorar. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Pisos drenantes. Pisos drenantes. O cara tá passando aí, pai, fazendo inveja a gente. Olha pra cima e pra baixo, com um prato César, né? Com o bolinho pé de moleque lá do... Né? Agora mostra aqui pro povo ver. Coloca aqui no meio, por favor. O bolinho pé de moleque lá do Peleve, né? Vamos botar aqui. Ele disse, tá ali, tem uma câmera. Tem a câmera. O Aldo César está... Fazendo inveja. Sempre que eu passo lá, eu gosto de trazer pra turma da rádio lá pra casa, né? Porque é uma iguaria na nossa região, né? E aí vem toda a cor, viu? Tem um mais branco, tem um mais... Tem a macasada, eu trouxe a macasada, trouxe o pé de moleque e ainda um bolinho de milho, né? Que maravilha. Já tá aparecendo mais gente aqui no estúdio. Esse estúdio agora tá festejado, né? Eita, que coisa boa, né? Sim, mas vamos falar de piso drenante. Vender o peixe. Bora, vender o peixe aí, pra trazer mais bolo. Olha, o piso drenante é uma coisa interessante. Você sabe que o piso intertravado que a gente produz no dia a dia, que a gente atende, inclusive o Hospital Ágape, por exemplo, é pavimentado com piso intertravado, que ele é, digamos, 30% drenante. O Hospital Metropolitano do Agreste será pavimentado também com os pisos intertravados da Relevo pré-moldados, toda a área de estacionamento,
Mas a gente está produzindo agora, o Nazário, o piso que ele é 100% drenante. É como se você colocasse, como se a chuva que caísse sobre aquele piso inteiramente ela vai para o ambiente, vai para o subsolo e a água permanece naquela região. Qual é o nosso desafio? A gente sabe que, principalmente nas regiões mais áridas, e o Nordeste é que, se você, Craíbas, você morou muito tempo em Craíbas, sabe como é que chove um dia, um ano sim e 8 não, né? Ultimamente tem chovido mais, mas às vezes a gente passa muito tempo sem chuvas. Passou de Craíbas para o sertão, a gente já sabe que tem isso. E Arapiraca também, muitas vezes passa muito tempo sem chover. E quando chove é necessário que você retenha água naquele meio ambiente. Então o nosso desafio é que em alguns trechos, em algumas praças, onde é difícil a manutenção de grama, a gente produz um piso que ele se assemelha à grama, ele pode ser em várias cores, pode ser natural, na cor de concreto, ele pode ser branco, que a gente produz com cimento branco, ele pode ser verde, ele pode ser amarelo, vermelho, e ele substitui a grama com a condição que você não precisa mais regar, pelo contrário, ela vai absorver mais água, ele vai absorver mais água do que propriamente um gramado, porque ele é 100% drenante. Um dia desse eu peguei uma placa dessa, levei para casa e transformei num chuveirão lá no meu quintal. A própria placa do piso, joguei um tubo passando por dentro da placa do piso e ele se transformou no chuveirão lá no nosso quintal. Então, é um piso 100% drenante, ele tem um custo-benefício fantástico, e sem contar que a grama, em algum momento você vai ter que substituir, ou se você deixar de aguar, ela vai morrer, e o piso não, ele vai estar lá sempre à disposição para fazer aquela filtragem da água, e ela vai para o meio ambiente. E a duração do piso desse? Rapaz, dura até se acabar. Dura até se acabar. Na realidade, não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. E uma outra coisa, ele não suja, sabe? Como os pisos, se você for fazer um piso de concreto no seu quintal ou no seu gramado, ou substituir o seu gramado por um piso de concreto normal, o que é que vai acontecer? Durante o inverno, vai cair água sobre ele e vai criar lodo, não é verdade? Mas o piso drenante, ele não empoça a água. Caraca. Então, toda a água que passa, em vez de ele criar lodo, ele limpa e fica mais limpo ainda a cada ano. Eu tenho piso drenante lá aplicado no meu quintal mesmo há 5 anos e nunca precisou de manutenção. Caraca, então isso é tecnologia própria da NASA? Nossa, a gente com o nosso engenheiro, eu sou meio que um professor pardal, vou vendo as coisas, vejo na internet alguma coisa, adequo, né, para que a gente possa fazer. Tânia também vê alguma coisa, já me manda, como eu estou mais lá na área industrial, a gente vai fazendo tentativa e erro, e até que a gente chega no momento adequado, no produto adequado para lançar no mercado, e a gente já está trabalhando com o piso drenante. Quem quiser, quem tiver interesse, é só escolher a cor e a gente já produz rapidinho. Do tamanho, eu tenho outro detalhe, a gente pode produzir, o nosso padrão é 50 por 50, mas você pode dizer, não, eu quero uma placa de 1 metro por 1 metro, ou de 60 por 80, a gente faz, eu só quero só uma placa, a gente faz só uma placa. E o que eu estou fazendo lá para complemento do jardim lá da nossa empresa, o que é que eu estou fazendo? Tem um trecho que eu pensei em colocar grama, depois a gente vai colocar o piso drenante e vai deixar uns espaços de 20 centímetros para plantar algumas plantas. Então ele vai ter o piso drenante e intercalado com plantas medicinais, outras plantas dentro desse piso, e aproveitando que a água vai cair, vai ficar lá no subsolo e você vai precisar de pouca rega. Né? Maravilha. Coisa muito boa. Muito bem. Ronaldo, em relação o local, né, de aplicação desse tipo de piso, é qualquer local? Qualquer local, eu só tem um detalhe, sabe, Tigre? Vai depender do volume de água que você quer armazenar. Então, se você quer armazenar um volume maior de água, o que é que você faz? Normalmente a gente aconselha que se faça uma camada de brita, depois uma camada de areia para regularizar e aplicar o piso. Então, se você dizer, não, eu quero que tenha um acúmulo de água grande aqui nesse ambiente, o que é que você pode fazer? Você aumenta o colchão de brita para que aquele colchão de brita se transforme numa caixa d'água ali embaixo. Tem alguns especialistas que inclusive sugerem que você faça uma concretagem inicial e jogue a brita,
para haver a filtragem, e depois você recolhe aquela água para futuras regas no entorno. Então você pode usar também como se fosse uma captação das águas pluviais, como ela vai passar pelo piso, vai passar pela areia que vai para aplicar o piso, vai passar por outro colchão de brita, você vai ter também uma água já pré-limpa para banheiros, para rega. Então tem muita gente já utilizando isso Brasil afora e mundo afora. Que maravilha. Bom, e a importância da identificação de cidades e povoados com os portais da Relevo? Eu diria que não só com os portais, sabe, Nazário? Uma simples placa de identificação de um sítio, de um povoado, já eleva a autoestima daquele morador. É verdade. O sentimento de pertencer. Nós precisamos, cada dia, despertar o sentimento de pertencer àquela localidade. Então, quando você se acha pertencente, se acha com sentimento de pertence daquela comunidade, você cuida melhor. Você evita jogar o lixo no chão para não ficar feio. Se o ambiente está bem acolhedor, você vai cuidar melhor. Então, um dos grandes objetivos que a Relevo tem quando ela lançou as placas de identificação, os portais para a entrada das cidades, é isso, despertar a vontade, o carinho por aquele lugar. Eu já vi muitas vezes um povoado que a gente, aí vamos colocar aqui, Várzea de Dona Joana. Várzea de Dona Joana é no interior da cidade de Poço das Trincheiras, fica a 19 quilômetros da sede do município. É um grande povoado, um dos maiores de lá. Mas lá não existia nada dizendo que ali era Várzea de Dona Joana. Nada. Então a gente fez um contrato com a prefeitura à época, foi lá e colocou uma placa: bem-vindo à Várzea de Dona Joana. Naquele dia, como se tivesse sido a emancipação política daquele povoado, que aquele povoado passasse a existir a partir dali. Então todo mundo que passava, eita, aqui é a Várzea de Dona Joana, eu moro na Várzea de Dona Joana. Então isso a gente já fez em vários povoados, em várias cidades, Craíbas, Yaramataia, São José da Tapera, Poço das Trincheiras, e disso veio também o governo do estado começou a fazer o projeto Ponta a Ponta, que é um programa que asfalta os principais povoados do estado de Alagoas. Lá em Palmeira tem o Bonifácio, né? Ficou uma obra perfeita, né? Coisa de primeiro mundo aquilo ali. Então, na entrada de cada povoado desse, o governo do estado está colocando também um portal grande, né? Imponente, de acesso, né? De acesso, identificando que ali é o acesso àquele povoado. Isso muda tudo, Você se orgulha, o pessoal passa lá para tirar fotografia para mandar para os parentes que estão em São Paulo. Isso mesmo. Né? Interessante, né? Essa pontuação, né? E aí a gente falando lá de Palmeira, né? Especificamente do povoado Bonifácio, porque tem uma das pipocas mais vendidas, né? O Boni, pipoca Boni, né? Fazer um marketing aqui, né? Só para pontuar, né? Só para pontuar que muita gente leva essa pipoca para fora do país, né? Para o sul do país. Então, imagine você, né? Chegar lá, olha, aqui é o local, tirar uma foto, uma selfie no portal, é o local onde se produz, né, essa pipoca, né? Verdade. Então, e por falar em portais, a Relevo iniciou esse mês a identificação de mais 3 povoados com portais, lá na cidade de Olho d'Água das Flores. Estão sendo pavimentados 3 povoados, entre eles Pedrão. Eu não tenho aqui de memória o nome dos outros povoados, mas são 3 povoados na linha do povoado Pedrão. A gente já montou o primeiro, que o primeiro identifica as demais comunidades, e a semana que vem estaremos lá identificando mais 2 povoados na cidade de Olho d'Água das Flores, uma parceria que a gente tem com construtoras alagoanas, e são obras, registre-se, do governo do estado de Alagoas. E a última entrevista que eu estive aqui com vocês, a gente falou que iria pisar no estado de Sergipe, né? Isso, pisou? Pisamos no estado de Sergipe. Já estão montados 2 portais lindos na cidade de Campo do Brito. Fica vizinho ali a Itabaiana. Pronto, eu sei. Foi a Itabaiana, né? Várias vezes. Então, você pegando ali de Itabaiana para Lagarto, sem ter que ir para Aracaju, tem uma via que vai sair em Lagarto, e a gente montou 2 portais naquela cidade. O pessoal ficou feliz, até porque assim, foi uma surpresa, né? A gente chegou pela manhã, quando foi no dia seguinte, já estavam os 2 portais montados, o pessoal fica passando. É mágica isso, não? É a Relevo Pré-Moldados que desenvolveu essa tecnologia do pré-moldado. A gente deixa tudo pré-acabado aqui, a gente leva 2 meses trabalhando na fábrica, nos bastidores, para em 2 dias a gente. 2 dias, porque foram 2 portais. Né? Mas normalmente aqui em Alagoas a gente monta, em um único dia a gente monta um portal e já faz a diferença para aquela comunidade.
Pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, né, Nazário? Agora, eu queria ir pro intervalo, né, com oferecimento da Relevo, mas aí, eu acho que eu não vou fazer não esse comercial hoje. Quem vai fazer é o Ronaldo Oliveira. E aí? Vamos lá. Aqui. A Relevo Pré-Moldados é especialista em pisos intertravados para praças e pavimento de ruas, revestimento para calçadas em diversos modelos, placas de inauguração, mobiliário urbano, cobogóis e peças personalizadas em concreto armado. Relevo Pré-Moldados, escritório e fábrica, Distrito Industrial de Limoeiro de Anadia. Fica ali às margens da rodovia AL 220. O WhatsApp é o 829-8119-4055. Relevo Pré-Moldados. É concreto? É pra sempre e é bem pertinho. Muito bem, a gente volta já. Ronaldo Oliveira ali no livro dele, né? No caderno dele, fazendo as folheando. Eu lembrei agora dos cantores, né? Procurando a música. Que música vai ser agora? Tem repertório. Repertório, né? Olha, Nazário, nosso programa também conta com o oferecimento especial da Farmapele Alagoas, farmácia de manipulação, onde você encontra dermocosméticos e suplementos para sua saúde e beleza. Chegou a chance de você conquistar o corpo dos sonhos com o kit Farmapele, composto por morosia e cactim, ativos consagrados no mercado. Entregamos em todo o estado de Alagoas, com rapidez, com segurança e com frete e taxa fixa. Farmapele, aqui em Arapiraca, na rua Fernandes Lima, 272 no centro, telefone 981350371. Então vamos sequenciar o diálogo com o nosso grande entrevistado de hoje, Ronaldo Oliveira, empresário, palestrante, escritor, radialista, empreendedor nato e vendedor de mão cheia. Quer mais? Vamos falar aí as qualidades do homem, a gente passa aqui o dia todinho. Ronaldo, já falamos sobre os pisos drenantes, a importância dos portais em cidades e povoados, e chegou a hora da literatura? Vamos falar um pouco de literatura de cordel, já que a gente está no meio de folclore, né? Isso. Então, vem aqui, tem que falar um pouco também da literatura de cordel, que é uma das minhas paixões, né? Literatura de cordel, desde, como diria a minha mãe, desde Pichututinho, né? Que eu aprecio, foi a primeira literatura que foi apresentado, foram as literaturas de cordéis, os escritos, os livretos de cordéis. Maravilha. Ô Ronaldo, e essa paixão se deve a quem, né? Especificamente, você viu alguém ali ou você... Olha, essa paixão se deu basicamente porque o meu pai ia pra feira, meu pai era analfabeto, meu pai aprendeu a ler alguma coisa já depois de 50 anos, quando eu aprendi a ler, que eu ensinei a ele para poder viajar e saber pegar um ônibus, saber para onde ia. Mas o meu pai sempre gostou de ir, ele ia para a cidade e comprava os livretos de cordéis que estavam em voga naquela época. Porque naquela época da feira de Arapiraca, tinha um ponto ali na rua 15 de novembro que o pessoal vinha, trazia os cordéis, as novidades, e eles cantavam ou declamavam, e depois de declamado, as pessoas que estavam ali no entorno compravam e levavam para casa para ler para os parentes, né? Ou para alguém ler. Então o papai sempre vinha comprar a Louca do Jardim, Vicente o Rei dos Ladrões, o Boi Leitão, esses cordéis. E lá minha irmã Marlene, que era a mais velha, já sabia ler. Quando a gente tinha um dia de trovoada, você sabe, quem é da roça não pode ir para a roça, que pode ter um raio, uma coisa. Aí a gente ficava em casa, mas não ficava de boa. No dia de trovoada a gente ficava debulhando milho, debulhando feijão, fazendo trabalhos internos. E aí a Marlene, minha irmã, ela ficava lendo aquelas histórias de cordel e eu ficava ouvindo. Foi quando, mais tarde, eu inventei de começar a fazer também literatura de cordel. E as minhas primeiras bases foram esses cordéis que eu ouvia. Eu fui estudar as rimas. Lá depois, já no científico, eu conheci as sílabas fonéticas, que são diferentes das sílabas que a gente aprende no dia a dia, né? E aí eu comecei a fazer literatura de cordel, começou a dar certo. Eu fiz muita literatura de cordel, principalmente, e eu me tornei conhecido em Arapiraca, e o Jô Soares, inclusive, abordou isso lá na entrevista, nas missas de 7º dia, né? O pessoal, quem morria, aí o pessoal, eita, Ronaldo, faz uma homenagem, faz um cordel. Eu contava a história do sujeito em literatura de cordel, né? A minha esposa me dizia
que me diz que quando eu faço a literatura de cordel sobre alguém que já morreu, o cara vai pro céu com tripa e tudo, né? Porque os defeitos desaparecem, né? Mas realmente isso é uma homenagem, a gente leva o que há de bom, o que a pessoa deixou de bom. Extrair o melhor, né? Extrair o melhor e divulgar. Eu estou só brincando. O meu saudoso Niraldo Oliveira de Almeida, que foi gerente da Cilau, também falava essa mesma linguagem, ele dizia, no dia que eu morrer, se não fizer um negócio bonito, eu vou puxar no teu pé. Infelizmente ele morreu vítima de um acidente automobilístico e eu escrevi um poema chamado O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde, que onde ele tocava, as coisas melhoravam, as coisas ficavam mais bonitas. E então eu contei a história do Niraldo com o Menino do Dedo Verde, pegando essa reflexão dessa história popular. Ô Ronaldo, o cordel hoje, ele tem sido bastante divulgado, né? E tem alguns escritores, inclusive novos, né? Uma nova geração, né? Que vem aprendendo cordel. Para você isso é algo importante, né? Um sentimento bom. Isso é bom, isso é muito bom, sabe? Porque há pouco tempo, quando eu comecei a fazer cordel em Arapiraca, as pessoas tinham cordel como uma literatura de terceira categoria. Hoje, se você chega no YouTube, se você chega no Instagram, tá lá o pessoal declamando o cordel e você vai lá nas visualizações e você vê gente com 200 mil visualizações de um cordel. Né? Então é uma coisa que ficou um pouco esquecida durante um tempo e a própria internet ela veio trazer a participação do Braulio naquele programa Encontros, né? Também mostrou o cordel com outra possibilidade. É uma coisa que você mostra um tema, você trata um tema com leveza, com graça, com reflexão, né? Então isso é muito importante, sabe? Eu acredito que o cordel, que já foi o jornal do sertanejo, há bem pouco tempo a gente não tinha jornal no sertão nordestino. Então qual era o jornal? Era o cordel. A coisa acontecia agora e 4, 5, 6 meses depois chegava no conhecimento das outras pessoas nos rincões do Nordeste, que o cara via um fato, transformava em cordel, num cordel, levava para a gráfica, imprimia e distribuía quando a gente vinha saber determinados fatos. Isso há algum tempo atrás. Hoje a gente tem o WhatsApp que leva o cordel instantaneamente, leva toda e qualquer notícia instantaneamente, né? Então, muito bem. E para hoje, você preparou algum para recitar? Rapaz, tem algum aí que você acha interessante? Eu trouxe ele é um pouco longo, eu queria ler, gostaria de ler pelo menos um trecho. Pronto. Porque, sabe, Nazário, amanhã completam 10 anos que meu pai foi chamado para a eternidade, seu Otávio, e ele era sempre foi um grande incentivador meu e foi uma pessoa que marcou toda uma geração lá naquele sítio, no sítio Flecheiras. Foi um desbravador lá do sítio Flecheiras. Eu fiz um poema para ele, que é longo, mas eu vou tentar fazer pelo menos um trecho aqui, que é O Bom Administrador. Meu pai era analfabeto, mas era um dos melhores administradores que eu já conheci. Né? E ele nos instruiu nessa linha. Então eu gostaria de fazer esse trecho, se você me permite. Tranquilo, vamos ver, pelo menos uns 2 minutos a gente faz aqui de cordel. E lembrando que essa semana é a semana do folclore, né? No começo do mês você citou aqui que foi o dia da literatura de cordel. Isso. Então esse mês é um mês muito cultural. E a gente não poderia. Aliás, eu estava em um evento em Palmeira na última sexta-feira, tem o Tony Santos, se eu não estou enganado, de Palmeira, com cordel lá, apresentando seus livros, declamando, né, ao vivo. Um evento cultural aí é importante, né, a gente enfatizar, é bom, né? E aqui em Arapiraca a gente tem muitos cordelistas hoje. Na minha época era só eu. Quando falava no cordel, isso aí foi o Ronaldo que escreveu. Às vezes até era outra pessoa. Um dia a dona Almira, esposa do Dr. Judá, escreveu um cordel e quando apresentaram, aí o pessoal disse, foi do Ronaldo, senão foi da dona Almira. E a gente tem um gênero muito parecido, né? Vamos lá, então? Vamos lá. O Bom Administrador. Os sábios e pesquisadores fizeram a anotação das imensas qualidades para exercer a administração, pois todas elas enxerguei e por professor tomei os ensinos deste cidadão. Um homem visionário, com históricos para contar. Amigo e solidário, austero vou relatar, sempre foi aventureiro. Andou o Brasil inteiro, tintim por tintim vou contar. Nasceu naquelas quebradas para as bandas de limoeiro, às margens do Cururipe, cresceu e muito ligeiro, ficou órfão de seus pais, experiência audaz para o nosso caminheiro. Foi morar com um parente lá para as bandas do sertão, logo se tornou carreiro, conhecido na região. Um carro de boi cuidado cortava o nosso estado, era a sua profissão. Logo nosso aventureiro
buscou sua liberdade. Rumou para o sudeste, São Paulo, a prosperidade, brotou mato, feito trator. Brocou mato, feito trator. Carpineiro e lenhador. Foi de cidade em cidade. Lá no oeste paulista foi grande desbravador, depois foi para o Paraná, por ordem do Criador, porém um homem menino percebeu que o seu destino era aqui no interior. Voltou para nossa Lagoas, em Canafístula, veio morar na casa de Jovenilha, ele veio habitar. Sua irmã do coração logo lhe estendeu a mão para nunca mais saltar. Sua vida de viajante logo teve que parar. Foi quando conheceu Rosa, moça bela do lugar, morava na bananeira, tinha uma boa maneira, era moça para casar. E aí eu vou contando a história dele, e ele realmente merece, porque foi uma pessoa que marcou. Ele e minha mãe foram pessoas decisivas. Meu pai era um bom administrador, minha mãe era uma excelente economista. Minha mãe trabalhou para japoneses lá no interior de São Paulo. Interessante é que ele com 18 anos e ela com 13 anos, ela morava em São Paulo, numa região próxima de onde ele estava, cerca de 10 quilômetros. Eles não se encontraram por lá. Ele retornou para Alagoas, minha mãe retornou para a casa do avô, tá, Bananeiras, e aqui eles se encontraram. E diz a lenda, e que foi contado pelo próprio lendário, quem fez esse relacionamento prosperar foi o Severino da Bananeira, que era, à época, transportava carvão de Arapiraca para Bananeira e trazia água da Bananeira para abastecer algumas residências em Arapiraca, que Arapiraca não tinha água encanada. E nessa ida e volta, ele ficava levando o recado de um e do outro e terminou acontecendo o casamento. Verdade. Isso foi me contado pelo próprio. Transportava em quê? Esse caminhão ou era? Não, em ancorotas. E jumento. Tem o jumento, tem aquelas ancorotas. Ele transportava em ancorotas. Só sabe que não era ancorotas. Oi? Eu falava barris, tá? Ancorotas. Ancorotas. Também, né? Também popular. Eu conheço como ancorotas, né? Então, ele fazia todo esse transporte, e isso foi contado por ele próprio ainda em vida, o Severino da Bananeira, e depois conversei com meu pai e ele confirmou que ele dizia, Otávio, Rosa mandou lembrança. Às vezes a Rosa nem tinha mandado. Aí ele dizia, diga a ela que eu mandei também. Aí na volta, quando chegava lá, ele dizia, o Otávio mandou lembrança. Aí nesse vai e vem, terminou acontecendo. Eu lembrei agora aqui. Caçoar. Não, o caçoar é de tipo um balaio, né? Tipo um balaio. A ancorota é como se fosse um balde de pneu fechado com madeira dos dois lados e com um furo para você encher. Eu pensei que era caçoar. O caçoar carrega banana, caçoar carrega banana, carrega coisa assim. Ele certamente ele poderia até trazer as ancorotas dentro do caçoar, porque ele vinha de lá para cá, para ele não vir batendo, como a gente diz, ele vinha da Bananeira buscar em Arapiraca o carvão, ali na Rua do Carvão, ali onde é hoje o Bosque das Arapiracas, ali é a Rua do Carvão. Então ele vinha trazer, vinha buscar o carvão, que tinha um valor maior, e para não vir batendo, ele tinha encomendas de água potável. Na Bananeira tem uma fonte de água mineral que abastece a comunidade. A única comunidade de Arapiraca que é abastecida com água própria é a Vila Bananeiras. Então, naquela nascente, ele recolhia água e trazia nas ancorotas, deixava água para as pessoas e voltava vendendo carvão por esses sítios e povoados. Essa foi a história. E assim começou a trajetória também de Severino da Bananeira, que acredito que nos anos 60, por aí, mais ou menos. Antes um pouco. Anos 50. Por aí. Anos aí 50. Tinha aqui três homens que começaram, né? Como se diz, começaram de baixo e se tornaram três empresários gigantescos. Milionários, né? Milionários, né? Assim. Severino da Bananeira, Zé Alexandre e Aurelino Ferreira Barbosa. Exatamente, eram os três que tinham. Os três também têm uma história parecida, né? Que o seu José Alexandre era também carroceiro de... o pessoal fabricava tijolos na Canafístula e ele transportava para o centro, para a construção das casas do centro. E o seu Aurelino vendia queijo, inclusive lá na Feira das Caraíbas. Pronto. Né? Então o começo deles foi mais ou menos parecido e cada um prosperou para um lado e transformaram nos barões de fumo de Arapiraca. Né? Rapaz, sempre falo, tem uma vontade de conhecer o seu Aurelino Ferreira Barbosa, rapaz? Pessoa espetacular, nunca vi. Grande administrador. Só vi alguma coisa assim, com valões, imagens dos valões. Agora participei de diversos eventos da
pela Novo Nordeste, mas nos que eu participei ele nunca aparecia, né? Teve uma oportunidade que eu tive uma grande dificuldade administrativa e financeira e a pessoa que eu recorri para um conselho pedi a ele 1 hora, Sr. Aurelino, eu preciso de 1 hora do senhor para o senhor me dar umas orientações que eu estou meio perdido. E ele, fui lá, sentei com ele na fazenda, ele me passou 1 hora, que privilégio. Que privilégio você passar 1 hora conversando com uma pessoa que tem uma visão muito além, né? Porque ele vivenciou do baixo até o grau maior que uma cidade pode ter na área administrativa e financeira. Maravilha. Muito bem. Pra gente finalizar aqui, Nazário, a Gracinha do Povoado Cotovelo, lá em Igreja Nova, tá acompanhando a gente. Ela diz o seguinte: Ronaldo Oliveira, que saudade. Obrigada, Líder FM, pela oportunidade de rever, né, e obviamente ouvir, né, essa voz inconfundível do Ronaldo. Que coisa boa. A gente, graças a Deus, a gente teve muitos ouvintes por aí afora na época do rádio, e o Nelson Filho sempre relembra. Quem colocou pela primeira vez uma música sertaneja no rádio de Arapiraca foi Ronaldo Oliveira, que não tocava música sertaneja no rádio de Arapiraca. Você sabia disso? Sabia. A rádio que eu trabalhava, a Rádio Novo Nordeste, na AM, na época, ela nem adquiria os CDs, os LP de música sertaneja. Então, quando eu comecei a fazer música sertaneja no rádio, os meus ouvintes, eu trouxe uns que eu tinha em casa, do meu irmão Claudemir, e os meus ouvintes compravam o disco e mandavam pra rádio pra gente tocar as andorinhas do trio Parada Dura e por aí vai, Christian Ralph, né? Então, depois eu me tornei conhecido e as próprias duplas, Christian Ralph e outros mais, mandavam, César e Paulinho, mandavam diretamente material, já pra gente, né? Legal. Olha, eu lembro desse programa, viu? Qual o nome, Ronaldo? O primeiro programa mesmo foi Estrada da Vida. Depois, Estrada da Vida. Que era no domingo, 4h30 da manhã. O programa era de domingo, de 4h30, 5h30 da manhã. E ele recebia uma média de 100 a 200 cartas por semana. Eu não conseguia atender a todas as pessoas. Maravilha, né? Foi um momento. O rádio foi um momento fantástico nessa época, né? Se você for avaliar direitinho, né? Nessa época continua sendo. Arapiraca é fã do rádio. Arapiraca é fã. Eu saio daqui do programa. E o pessoal comenta, assim, ouvir você no programa e tal. Então é uma coisa que tá no sangue do. É uma coisa impressionante. Hoje tem o YouTube, mas o pessoal a grande maioria tá ouvindo pelo rádio. Mas gosta. Eu falo sempre que no YouTube a gente tá engateando, a gente tá começando. Você tá circulando dentro de casa, eu amanheço o dia, a primeira coisa que eu faço, eu tenho um radinho lá, um motor rádio, quando eu amanheço o dia, a primeira coisa que eu faço é ligar no rádio. Sintoniza. Lá na minha casa tem um Sharp, um sistema de som Sharp, bem grandão lá e. Aonde eu estou, né? Quando eu saio pro sítio, ainda vou com os fonezinhos de ouvido, ouvindo o rádio. O meu lanterninha tá ali do carro. Nem aparto dele de jeito nenhum. Tem que ter um radinho em casa, tem que ter um sistema de som, claro, além dos equipamentos mais modernos. Mas é isso, Ronaldo Oliveira, até a próxima, sucesso, obrigado pela parceria. Até a próxima, e não esqueça que a Relevo Framodosa é bem pertinho, mais pertinho que alguns bairros de Arapiraca. 10 quilômetros depois ali da rotatória da rodoviária, da Polícia Rodoviária. Um grande abraço. Aqui, né? E o bolo? O bolo tá aí, obrigado pelo bolo. Obrigado, valeu. Intervalo, a gente volta já. Estúdio 1.